Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João 8,4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde lhe recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la. A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e todos aqueles que irão entrar em contato com este esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis em manter, pelas linhas da internet, os estudos das obras básicas da doutrina espírita. O Grupo Espírita Francisco de Assis é localizado no bairro da Ribeira, na Ilha do Governador, na rua Morro do Ouro, 78. Nós convidamos aqueles que desejam conhecer a nossa casa que nos façam uma visita. Nós temos reuniões públicas nas noites de segunda-feira à noite, terça-feira à noite, domingo pela manhã e à tarde funciona a mocidade. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na noite de hoje eu tenho como tarefa estudar a parte segunda
o capítulo 8º de O Livro dos Espíritos, cujo título é da Emancipação da Alma. E nós vamos ver hoje um tema bastante interessante. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho. Nós vamos ver hoje um tema bastante interessante, que até não é muito considerado, não busca muito a atenção das pessoas de uma maneira geral, e até mesmo no meio espírita, entre os estudiosos da doutrina espírita, a gente normalmente não contempla muito essa questão, não se preocupa muito com essa questão em relação à questão da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos e da manifestação dos espíritos. Mas é uma situação, é uma circunstância que Kardec vai estudar aqui, questionando os espíritos, mais comum, muito mais comum do que nós possamos imaginar. E esse título, sobre o qual as perguntas 413 a 418, que são as perguntas que nós vamos estudar hoje, o subtítulo é Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Ou seja, dois encarnados, duas pessoas que estão vivas, estão encarnadas, pode haver uma visita espírita, ou seja, em espírito, essas pessoas podem se visitar, elas podem se encontrar, por exemplo, fora do corpo físico, elas podem visitar umas às outras em espírito, não fisicamente, mas visitar uns aos outros em espírito. É isso que a gente vai ver. Se é possível, e como isso é possível, e quais são as circunstâncias que permitem que esse fenômeno seja possível. Não temos mais nenhuma dúvida, não cogitamos de dúvidas em relação à comunicabilidade dos espíritos livres da matéria, os espíritos desencarnados, ou os espíritos que estão naquele intervalo entre uma encarnação e outra, que são os espíritos que estão na erraticidade. Ou então, a comunicação de espíritos elevados, de espíritos puros, que já não estão mais na condição de espíritos errantes, ou seja, não estão mais na erraticidade, porque não precisam mais reencarnar, mas podem vir ao mundo material, ao mundo físico, se comunicarem com a humanidade através daqueles que têm essas características que a mediunidade impõe. Então, vamos começar. Eu gosto sempre de ir pergunta a pergunta, lendo a pergunta, lendo a resposta, e a gente pensando sobre a resposta, o que a gente pode assimilar, o que a gente pode tirar das respostas que os espíritos nos deram sobre o assunto que estamos estudando. Então, a pergunta 413, Kardec perguntou o seguinte: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Bom, o Kardec está perguntando assim, se a gente tem duas existências paralelas, uma quando nós estamos emancipados do corpo físico, de alguma maneira, de alguma forma. Outra quando nós estamos no corpo físico, vigilantes, em vigília, e nos relacionando com as pessoas. Nós temos duas existências distintas, é isso que Kardec está perguntando. Primeiro, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é a emancipação da alma. Emancipação da alma é a possibilidade que o espírito encarnado tem de se afastar, ou de afrouxar, seria melhor dizendo, para a gente poder entender, afrouxar os laços perispirituais que prendem o seu perispírito à organização física, e nesse afrouxamento dos laços perispirituais, desses laços que prendem o perispírito do espírito, da inteligência, da individualidade no corpo físico, esse espírito participar, esse espírito viver a vida espiritual, a vida de um espírito que não está prisioneiro da matéria. Então, emancipação da alma é essa capacidade. E qual é o exemplo mais rudimentar, o exemplo mais simples que nós temos de emancipação da alma? É o sono cotidiano. Toda vez que nós dormimos, que nós repousamos à noite, para recuperar as energias do corpo físico, para descansar o corpo físico, o sono físico é uma espécie, a espécie mais rudimentar, mais primária de emancipação da alma. Naquele momento, nós nos afastamos um pouco da organização física
afrouxamos esses laços perispirituais que nos prendem ao corpo físico por força do relaxamento do sono do corpo físico, porque quem dorme é o corpo, não é o espírito, não é a alma, e nós podemos, então, participar da vida espiritual nesse momento. Evidentemente que essa capacidade, essa possibilidade de emancipação, essa emancipação mais profunda, vamos dizer assim, ou menos profunda, tudo isso está ligado e depende da condição espiritual do espírito encarnado, né? Quanto mais apegado à matéria, quanto mais materializado, menos emancipado ele ficará. É possível que encontremos criaturas que o corpo dorme, descansa, e ele, como espírito, está do lado do corpo deitado também. Ele não consegue nem perceber as condições da vida espiritual, dessa vida emancipada do corpo físico, né? Outros já emancipam mais, né? Então, uma das formas que a gente tem de constatar isso são os sonhos que a gente tem, os encontros que a gente tem, muitas vezes durante os sonos, e às vezes guardamos resquícios desses encontros, às vezes guardamos apenas uma impressão desses encontros. Tudo isso varia muito de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Então, vamos à resposta dos espíritos nos dizendo que nós temos duas vidas paralelas, né? Uma vida espiritual, quando estamos emancipados, e uma vida material, quando estamos num momento de vigília. Respondem os espíritos: no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. É uma resposta lógica, né? Racional e tranquila, né? De ser compreendida. Na realidade, nós temos uma existência só, né? Só que essa existência, ela todos os dias, ela pode variar da existência de relação, quando estamos vigilantes, como quando estamos acordados, interagindo com as outras pessoas, interagindo com o mundo físico, e aí os nossos interesses são uns, os nossos objetivos são uns, e quando estamos emancipados do corpo físico, pelo efeito do sono, por exemplo, em que aí vivemos a vida espiritual, vivemos esse momento de vida espiritual, essas 8 horas, para uns 6, 7, 8, para outras 10, 12 horas de sono, em que interagimos no mundo espiritual, por força desse processo de emancipação da alma. E aí, nesse momento, os nossos interesses podem ser outros, podem ser muito diversos, inclusive, daqueles interesses que nós temos quando estamos na vida de relação, quando estamos vigilantes. E nós vamos ver lá na frente como é que isso se dá. Muito bem. Então, não vivemos duplamente. Temos uma vida só, que alterna momentos de vigilância, quando estamos acordados, e momentos no mundo espiritual, quando estamos emancipados pelo sono ou por algum outro fenômeno qualquer. Como, por exemplo, uma pessoa que está em estado comatoso, por exemplo, né? Essa pessoa ela pode estar vivendo, e provavelmente está vivendo, a vida no mundo espiritual, a vida de relação no mundo espiritual, com mais ou menos percepção, depende da condição espiritual dela. E aí vou lhes dizer, inclusive, uma coisa. Eu não me lembro se esse ponto está aqui entre essas perguntas, mas a gente já pode elaborar isso. Uma pessoa, por exemplo, em estado comatoso, né, em que o corpo está adormecido por esse artifício químico, biológico, essa criatura pode, sim, se manifestar numa reunião espírita, por exemplo, num centro espírita, pode se manifestar no centro espírita, e muitas vezes as pessoas que estão ali naquela reunião podem achar que é um espírito desencarnado, e não é. É um espírito que está no hospital, está no estado comatoso, ou então é um espírito que está dormindo, por exemplo, pode estar dormindo, pode estar no momento de sono, e que vai a um centro espírita e se comunica. Né? Ou então uma pessoa que está em estado comatoso ou está dormindo pode ir visitar um parente, visitar um amigo na sua casa, ou pode se encontrar com um outro amigo ou parente que está também no sono físico e se encontrarem no plano espiritual, no mundo espiritual que os rodeia. Vamos então ver agora a pergunta 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Kardec aqui já está falando do sono, quer dizer, esse estado mais primitivo
de emancipação da alma. Então, nesse estado de sono, duas pessoas que se conhecem, elas podem se visitar? Resposta dos espíritos. Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono como amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, há essa possibilidade. Podemos, sim, nos encontrar com pessoas que conhecemos durante o sono, mas podemos ir mais adiante, é o que os espíritos nos dizem. Nós podemos, por exemplo, visitar um espírito que vive num outro país e que nós nem conhecemos nessa encarnação, mas que é das nossas relações espirituais. É um espírito que nós tivemos relações em vidas passadas. É um espírito que pertence, por exemplo, à nossa família espiritual, que nós já sabemos é muito maior, é muito mais ampla do que a família consanguínea, do que a família material. Então, esses espíritos que pertencem à nossa família espiritual, quando nós estamos fora do corpo físico, sem os limites do corpo físico, e podemos, volto a insistir, tudo isso depende do grau evolutivo de cada espírito, de cada alma, e podemos, nesse estado de emancipação da alma, entrar em contato com o que nós conhecemos de outras vidas, com o que nós somos em essência, com a nossa verdadeira realidade, sem os filtros do corpo, sem a máscara do corpo físico, nós vamos procurar esses elementos, esses outros espíritos que são da nossa família espiritual e que podem estar encarnados num outro país, muito distante, ou até que podem não estar encarnados em um outro país, mas podem estar na erraticidade. Nós vamos ao encontro deles durante o sono, desde que isso nos seja útil, desde que, como espíritos emancipados do corpo, esse seja o nosso real e verdadeiro interesse, certo? Então, vamos à pergunta 415. Que utilidade podem elas ter se as ouvidamos? Uma pergunta bastante interessante, perspicaz do codificador. Ora, qual é a utilidade desses encontros, dessas visitas? Se na maioria das vezes nós, quando retornamos ao corpo físico, quando acaba esse estado de emancipação da alma, o sono, por exemplo, que é o mais básico, nós não nos lembramos disso. Quando muito guardamos assim resquícios, lembranças fugidias. Qual é a utilidade disso? Para que serve, então, esses encontros? É o que Kardec está perguntando. O que tem de útil isso para o espírito encarnado, para a nossa vida do dia a dia? Respostas dos espíritos. De ordinário, ao despertardes, quando acordamos, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Ou seja, claro, volto a insistir, tudo isso depende do grau evolutivo de cada alma, de cada espírito. Uns guardam mais lembranças, uns lembram perfeitamente cada detalhe do sono, do sonho, daquilo que vivenciaram no mundo espiritual e trazem como recordação de sonho. Outros apenas uma intuição, outros apenas uma breve lembrança, outros até não lembram de absolutamente nada, mas aquele diálogo, aquela conversa, aquilo que foi dito, que foi conversado, as instruções recebidas, as instruções trocadas, estão na memória daquele espírito que, por força do retorno ao corpo físico, não lembra, mas está no inconsciente daquela alma que retorna ao corpo físico. E, em algumas circunstâncias, no momento adequado, no momento preciso, aquela ideia vai surgir como se fosse do nada, como se fosse uma intuição, como se fosse uma lembrança mágica, até muitos acham isso, vai surgir e vai dar solução a alguma questão, vai apontar o caminho, uma direção. Quantas vezes, né, as pessoas não vão dormir com problemas, com dificuldades, preocupados com alguma situação no campo material da vida, ou até no campo emocional da vida, no campo das relações, vai dormir com essa preocupação, dorme, quando acorda não lembra de nada, mas intuitivamente lhe surge um caminho, uma ideia,
uma perspectiva para encaminhar aquela situação que o preocupava. Isso pode ser, sem dúvida nenhuma, o quê? Resultado desse encontro espiritual, em que o espírito encarnado, emancipado do corpo físico, ou se encontra com outro encarnado que pode ajudá-lo, ou até se encontra com um espírito de maior envergadura espiritual, de maior hierarquia, que possa lhe auxiliar, e, confabulando com esse espírito, recebe instruções que lhe ficam intuitivamente gravadas quando ele retorna ao corpo físico, que desperta para a vida de relação, ele tem intuitivamente aquela solução ou o apontamento de uma solução para aquele problema. Né? Isso é possível. Os espíritos nos dizem que isso é possível. E essa ideia não nos fere a razão, em hipótese nenhuma, até porque muitas vezes nós comprovamos isso, nós percebemos isso. Nós vamos dormir com um problema e acordamos com a solução. Existe um ditado popular muito interessante, a sabedoria popular é sempre bem interessante, a gente deve sempre recorrer a ela, que diz assim: nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio para atrapalhar. Na realidade, a noite no meio não atrapalha. A noite no meio é exatamente o momento, o instante em que a solução, ou pelo menos um caminho para a solução daquele problema, pode nos ser intuído, pode chegar até nós. Então, nada como um dia atrás do outro, uma noite no meio para atrapalhar. Um problema que hoje é quase insolúvel, depois de uma noite de sono, na manhã seguinte, pode ser encontrada a solução. Então, vamos agora à pergunta 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Kardec está perguntando objetivamente o seguinte: eu posso dormir com uma ideia, um pensamento, o desejo de fazer alguma coisa, ou me encontrar com alguém para resolver um problema, ou para encontrar uma solução de alguma coisa, ou eu encontrar alguém que eu quero muito encontrar, que eu tenho saudade, que mora num outro país, ou alguém, um parente, um afeto que desencarnou, eu posso dormir pensando em fazer isso, e isso efetivamente pode acontecer? É isso. Os espíritos respondem: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizaram, ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele o querer quando desperta. É um pouco daquilo que nós falamos antes. Os interesses do espírito, quando emancipado do corpo físico, podem ser muito diferentes dos interesses dele quando está na vida de relação, quando está desperto. Então, o que vai prevalecer neste momento é o interesse dele como espírito, na fase, como dizem os espíritos aqui, na fase espiritual da sua vida. Ou seja, na realidade, nós temos uma existência, uma vida, e nós vivemos a fase material da vida, quando estamos despertos, a vida de relação, e vivemos a fase espiritual desta mesma encarnação, se falando de vida e de existência, esta encarnação. Então, a gente vive a fase material da vida, quando estamos em vigília, quando estamos acordados na vida de relação, nos relacionando com as outras pessoas, com as coisas do mundo, e vivemos, nessa encarnação, a fase espiritual dessa experiência reencarnatória, quando estamos emancipados do corpo físico por efeito do sono. E nessa fase espiritual, o que vai determinar
o que a gente vai fazer, o que a gente vai encontrar, são os nossos interesses reais como espíritos livres da matéria, como espíritos assenhorados da sua bagagem espiritual, da sua memória espiritual. Que aí nos faz uma pessoa, mesmo sendo a mesma individualidade, porque até a gente precisa fazer um parênteses, porque parece que está falando de duas pessoas. O espírito, o homem, quando está em vigília, tem um interesse. O seu espírito, na fase espiritual, tem outro interesse. Na realidade, é só a maneira de falar. Quando Kardec fala homem, ele está se referindo ao espírito encarnado. Corpo, homem ou mulher, corpo, perispírito e espírito, individualidade e inteligência. Quando ele fala aqui em homem, ele está falando do espírito na sua fase material desta encarnação, momento de vigília, que ele está acordado. Quando ele fala o seu espírito, ele está falando esse espírito, né, essa individualidade, na fase espiritual da sua encarnação, quando está emancipado da alma, para dizer que os interesses podem ser efetivamente diferentes uns dos outros. Então, nesse momento, essa pergunta e essa resposta dos espíritos, ela é muito rica, ela é muito interessante, a gente pode pensar nela sobre inúmeras facetas, inúmeras vertentes. Né? Por quê? Porque ela nos mostra, né, a diferença, de certa forma, que existe quando nós estamos emancipados do corpo físico e observamos a vida de uma outra forma, e os nossos interesses se modificam quando nós estamos nessa fase espiritual desta encarnação, em relação a quando estamos na fase material, quando estamos despertos, quando estamos acordados. Né? É bem interessante a gente refletir, raciocinar em relação a isso. Isso nos traz muitas possibilidades de reflexões, até para que nós possamos também nos conhecermos melhor. Evidentemente, volto a insistir, tudo isso está efetivamente ligado, como os espíritos lembram na resposta, ao grau evolutivo dos espíritos. Quanto mais elevado ele for, mais os interesses espirituais prevalecerão nessa fase espiritual da presente existência. Quanto mais materializados, mesmo ele emancipado do corpo, mais prevalece as paixões, os vícios e as necessidades que ele tem de apego à vida material. Né? Então, interessante isso, para a gente se perceber, para a gente se conhecer melhor. Vamos à pergunta 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleia? Ou seja, a gente pode se reunir com outros espíritos, a gente pode fazer uma assembleia, reuniões de outros. Nós podemos nos reunir com os nossos familiares desencarnados, que já desencarnaram, ou nós podemos nos reunir com a nossa família espiritual, né, que é muito maior do que a família física, a família biológica. Resposta dos espíritos. Sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então, há essa possibilidade, sim. E é bom a gente prestar atenção que quando os espíritos falam de laços antigos, os espíritos estão se referindo aos nossos afetos, aos laços que nós estabelecemos com outros espíritos nas nossas reencarnações passadas. E que esses espíritos, hoje, na nossa vida de relação, quando estamos em vigília, nos são desconhecidos. Nós não sabemos da existência dele, não os conhecemos. Não os conhecemos em estado de vigília, pela imposição dos limites pelos limites que o corpo nos impõe. Mas quando nós estamos emancipados do corpo físico, eles voltam a fazer parte do nosso universo familiar, do universo dos nossos laços afetivos, certo? Então, quando eles falam de antigos, eles estão falando das vidas passadas. E é possível, é possível. Claro, vou insistir no ponto. Tudo isso está diretamente ligado ao grau evolutivo de cada alma, de cada espírito. E vamos à última pergunta.
que é a 418. Desculpe. A pergunta 418 é a seguinte: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Desculpa, mas eu estou vindo aí de uma virose terrível, mais de um mês que me deixou com essa tosse. Muito bem. Então, eu posso saber da notícia de um amigo meu, que eu não tenho notícias, durante esse estado de emancipação da alma, sabe se ele está vivo, se ele está morto, né? E eu posso acordar e ter a intuição disso, acordar assim, não, fulano está vivo. Poxa, quanto tempo que eu procuro ele está vivo? Então, fulano desencarnou. Eu não sei dele, mas ele desencarnou. Será que eu posso guardar essa intuição? Será que eu posso saber dessa notícia? Né? Resposta dos espíritos, que é muito interessante. Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Ou seja, emancipado do corpo físico, nessa vida, como os espíritos dizem aqui, nessa fase espiritual da nossa encarnação, a gente pode sim, pode ver o nosso amigo e pode ter notícia dele. Mas tem um detalhe, tem um porém. E o porém vem agora, olha o que diz os espíritos. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, isso pode se dar? Pode. Mas, além da questão do grau evolutivo do espírito, para que ele tenha maior ou menor lucidez nessa fase espiritual da encarnação, ainda tem uma outra questão importante. Se não for uma prova para ele, não saber a condição, não saber notícia daquela criatura, daquela pessoa. Se for uma prova para ele ficar na dúvida, não saber, não adianta. Até mesmo se ele encontrar, né, talvez nem encontre, mas se ele encontrar, ele não vai guardar disso nenhuma lembrança. Esse encontro para ele vai resultar nulo, uma nulidade, porque ele não vai dirimir a sua dúvida. Ele vai continuar na dúvida se o seu amigo está vivo, está desencarnado, ou onde está. É isso. Nós ficamos por aqui, vimos cada uma das perguntas. Eu torço que eu tenha sido suficientemente claro, objetivo, para que esse assunto, que é muito interessante, né, e que a gente às vezes toma muito pouco cuidado com ele, ou não atenta muito para ele no dia a dia, sobre essas duas fases da nossa atual encarnação, que é a fase material, quando estamos na vida de relação, despertos, e a fase espiritual, quando estamos emancipados do corpo físico, seja pelo sono, que é a emancipação mais básica, ou seja por um outro fator qualquer, mais profundo, como, por exemplo, um estado comatoso. Tomara que tenha ficado claro. Essa é a minha esperança. Se eu conseguir isso, eu já fico satisfeito. Agradeço a atenção de vocês que vão assistir esse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.